A paz, irmãos, vamos dar início então a mais um estudo bíblico. Deixa eu ver aqui. Então, se os irmãos puderem estar anotando, né, tudo aí no caderninho de anotações, caderno bíblico, né, de estudo, é muito importante, tá? Então, hoje a aula sobre Cristologia. Vamos dar sequência aí à segunda aula sobre Cristologia. E o tema de hoje é Encarnação de Jesus, a encarnação de Jesus. A segunda aula aí sobre Cristologia. E é um tema aí bastante interessante e legal, né? Nós vamos deparar aí também a respeito sobre algumas curiosidades, algumas palavras que às vezes dão conflito referente à encarnação de Jesus, né? Então nós vamos adentrar nisso e vai ser bênção, tá? Mas antes desse entrarmos mesmo no tema a encarnação de Jesus, nós vamos ter que adentrar no tópico, um tópico ainda falando de Jesus, mas falando da eternidade de Jesus, tá bom? E eu queria que os irmãos, tá normal aí? Amém. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Opa! Apareceu aí? Olha que legal. Queria que os irmãos abrissem aí na Bíblia. João, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos primeiro dar início ao tópico. Aí, Jesus é eterno, né? A eternidade de Jesus. Vamos adentrar primeiro nesse tópico para depois adentrar no tema a encarnação de Jesus. Tá bom? Então é muito importante os irmãos também estarem com a Bíblia aí. É bom porque às vezes será preciso marcar, né, alguns versículos. Você também pode marcar na sua Bíblia, né, fazendo seu estudo aí. É bacana também. Mas também, se preferir, pode acompanhar aqui ó, pelo slide aqui do lado esquerdo, tá bom? A outra dica, se você deitar o seu celular, você vai conseguir acompanhar melhor, né? Porque aí expande na tela, né? Eu creio que dos dois formatos dá para acompanhar. Mas se você virar aí o celular, que nem a Tainá já virou aqui o dela, e ficou bacana. Ó, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Olha como fica, ó. Tá vendo aí? Fica bem melhor para acompanhar. Então vamos lá, irmãos. Vamos falar, adentrar, né, sobre Jesus eterno. Primeiro versículo nos diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui falando do princípio de tudo, no princípio da criação, que Jesus já existia. Jesus já fazia presente, né, na criação, no princípio. Nós vemos aqui no versículo, fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse versículo fala da eternidade de Jesus, dizendo que desde o princípio Jesus já se fazia presente, né? Desde a criação, desde o momento que foi criado o homem, Jesus já era presente. Às vezes as pessoas confundem, às vezes pode pensar, ah, não, mas Jesus só apareceu mesmo quando ele veio aqui, né? Quando ele surgiu mesmo como Messias. Mas não, Jesus, desde o princípio, já existia. Aqui vemos a eternidade de Jesus. Ok. Agora eu queria que os irmãos abrissem Colossenses capítulo 1, versículo 7. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Também outro versículo aqui falando sobre Jesus eterno, que nos diz assim: E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Dizendo mais um sobre a eternidade de Jesus. Ele é antes de todas as coisas.
Antes de todas as coisas, tudo que já foi criado, tudo que já foi formado, que aconteceu, ele já era. Jesus, ele já era eterno, já era presente, já era nosso Salvador, vamos dizer assim, porque já estava determinado isso. Então nós vemos aqui mais um versículo e entendemos que Jesus é eterno e sempre esteve presente. Ele é antes de todas as coisas, a eternidade de Jesus. Certo? Esse é o tópico Jesus eterno. Agora eu queria que os irmãos abrissem em João 17, versículo 5. Os irmãos vão marcando aí. Tá? O microfone está meio alto, irmãos. Vamos ver aqui. Som, teste. A área técnica está falando que os bastidores estão falando que o microfone está meio alto. É. Vamos baixar aqui um pouco o microfone. E aí, Tainá Soares. Melhorou? Bom. Aqui eu falei para os irmãos João 17, né? É tecnologia agora, irmãos. Tem que agora aqui, ó, editar, né? Mas foi aqui. Não, não foi, não foi, não foi. Acho que agora vai. Opa, o som ficou bom? Aí, glória a Deus. Então, mais um versículo aqui, irmãos, que vamos ver sobre Jesus eterno, sobre a eternidade de Jesus. Se você já encontrou aí, João 17, 5 diz assim: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, mais um versículo aí, ó, falando claramente sobre a eternidade de Jesus. Jesus, antes de todas as coisas, já existia, já era presente e já operava em nosso meio. Então, esse versículo aqui é bastante esclarecedor sobre isso também, que diz, ó, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes que o mundo existisse, Jesus já era. Então, nós estamos aqui vendo esse tópico, que é muito importante, nós adentramos de início agora, referente à eternidade de Jesus. Jesus que antes de todas as coisas já era e continuará sempre. Né? Seu reino será para sempre. Ok, eu quero ler mais só 2 versículos sobre a eternidade de Jesus. Agora eu queria que os irmãos abrissem ainda em João. João capítulo 8, versículo 58. João capítulo 8, versículo 58. Aí se você encontrou na sua Bíblia aí, vamos acompanhar a leitura que diz: Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então nós vemos grandes homens no Antigo Testamento, como Abraão, como Elias, como Josué, como Moisés, né? E tantos outros que tiveram ali a sua vida usada por Deus, né? Deus usou assim profundamente em maravilhas, né? Em lideranças, né? Até em guiar o povo, né? Essa responsabilidade tão grande.
Mas nos diz o versículo aqui, antes de todos, inclusive de Abraão, Jesus já disse, eu sou. Então aqui diz, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então mostrando a eternidade de Jesus, né? Jesus eterno. Jesus antes de todas essas coisas. Jesus ele não apareceu ou existiu apenas no Novo Testamento, onde os evangelhos assim o descrevem como o Messias, como o Salvador, né, como o libertador. Não só esse momento, mas antes que o mundo existisse, Jesus já operava, ele já existia, ele já era rei, ele já era e é o próprio Deus. E se fez homem, né? Se fez carne e viveu entre nós. Mas nós temos que entender, antes de entrar sobre o tema a encarnação de Jesus, nós temos que entender sobre esta eternidade de Jesus também. Jesus eterno. Que antes de tudo isso ele já existia. Todas as maravilhas, tudo que já aconteceu, que criou. Amém? E queria que os irmãos abrissem mais um versículo aqui que é muito importante nós estamos lendo, que é Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8. Versículo 22. Agora deixa eu editar aqui. Editar, irmãos, só um minuto. Ele é um pouco grande. Eita, tecnologia, hein? Agora sim, quadrei aqui, ó. E eu vou ter que sumir agora um pouquinho. Tá? Eu preciso ler esse versículo, é muito importante com os irmãos. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda que ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando me preparava aos céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar do seu eterno, do seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos do homem. Versículo bonito, né? Que nos fala sobre também a eternidade de Jesus, né? Sobre Provérbios, tá? É Provérbios capítulo 8, versículo 22 ao 31. E o princípio dos seus caminhos
aqui nos fala esse texto, né? Esse versículo, fala o princípio dos seus caminhos, o princípio dos caminhos de Jesus, né? Antes de suas obras aqui na terra. Então, se você ler esse versículo aí, você vai ver o princípio, o que era Jesus, né? Aqui, muitas vezes, aqui no versículo fala também que era aluno de Deus, né? É muito bonito esse versículo, falando sobre o princípio dos seus caminhos. Antes, né? Antes de suas obras, antes dele vir à terra e assim se fazer a encarnação, né? Ok. E aí, irmãos, estão gostando? Deixa eu só ver aqui os comentários. E aí, tudo ok aí? Facebook? Lembrando que nós estamos num sistema novo aqui testando, né? E às vezes eu não consigo ver muitos comentários aqui, mas eu consigo sair da tela aqui e ver sim os comentários. Então continua mandando os comentários, tá? É muito importante. E tem um último versículo que fala sobre Jesus eterno, né? Que está em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz assim: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha para você ver que tremendo, né? Então, ó, se você viu a aula retrasada, se não me engano, lembra, Tainá, qual foi a aula sobre Deus onisciente, onipresente? Acho que foi 3 aulas atrás, né? Se você recorda dessa aula, você vai saber do que se trata esse versículo, né? Sobre Deus onisciente, né? Que antes, antes da fundação do mundo, Deus já viu e já planejou isso. Então o que acontece? Isso é falando sobre Jesus eterno e a onisciência de Deus e também de Jesus. Lembrando que Jesus é o próprio Deus, tá? E apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, tem a onisciência, a onipresença e a onipotência, tá? Então aqui, se você lembra dessa aula, você vai interpretar e ver, opa, aqui falando sobre a onisciência de Deus, de Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu só concluir aqui, fechar aqui, carregar a página. O som tá ok? Certo. Agora, irmãos, nós vamos adentrar aqui e falar sobre realmente agora o tema, né? A encarnação de Jesus. Quando nós falamos sobre a encarnação de Jesus, Jesus encarnado, né? É um tema que eu posso dizer que não é muito falado, né? Vou dizer assim, ele não é muito comentado, né? Esse assunto sobre a encarnação de Jesus, Jesus encarnado. Porém, essa palavra encarnação, ela acaba trazendo confusão em outras palavras que não estão na Bíblia. E aí nós precisamos adentrar agora, porque é uma dúvida que realmente pega assim muitas pessoas sobre, por exemplo, a reencarnação, tá? Ó, reencarnação não tem nada a ver com encarnação, tá? Reencarnação é uma palavra totalmente diferente. É um segmento, uma interpretação totalmente diferente sobre a encarnação de Jesus. Então, quando nós vemos, Jesus foi encarnado quando veio
Mas às vezes pessoas às vezes acabam, então por isso que nós temos que crer em reencarnação. Mas são palavras totalmente diferentes, o contexto delas são totalmente diferentes, e nós vamos entender agora. Por isso que é muito importante você prestar muita atenção agora e até anotar, tá bom? Primeiro, vamos só fechar aqui uma aba. Só um minuto. Ó, ó que legal! Encarnação de Jesus. Nossa, esse negócio aqui é muito chique, hein? Lembrando que agradecer ao irmão Rogério, irmão Fernando, né? Que indicou esse programa. Muito bacana aí. E o Fernando me deu umas dicas, né, na igreja, no domingo. E é um pouquinho, bastante detalhes, né? Mas a gente tá conseguindo aqui seguir. Muito bacana. Certo, vamos entrar agora sobre a encarnação de Jesus. Ok. Agora outra palavra que eu preciso que você preste muita atenção agora. E eu vou até tirar na cara daqui, ó. Opa, sumi. Preciso que você lê isso aqui com muita atenção. Encarnação não é a mesma coisa que reencarnação. É totalmente diferente. Tá? O significado, a crença, tá? São totalmente diferentes. E nós precisamos agora prestar bastante atenção e você anotar aí no seu caderno. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. A encarnação, no caso de Jesus, então essa palavra não tem nada a ver com a reencarnação. Reencarnação é totalmente incompatível com os ensinamentos da Bíblia. Não tem na Bíblia e é totalmente incompatível. Não procede segundo os ensinamentos bíblicos. E como nós estamos no estudo bíblico, né, nós temos que adentrar nesse assunto. E que muitas das vezes pode trazer dúvidas, confusões, mal interpretamento. Então, em nome de Jesus, que nós podemos agora entender perfeitamente aí o que a palavra nos diz sobre isso. Tá? Então, reencarnação é totalmente incompatível com a Bíblia. Tá? Para você entender, a ideia da palavra reencarnação é a ideia que é a pessoa quando morre, o seu espírito volta em outro corpo. Essa é o significado dessa palavra reencarnação. Na Bíblia fala totalmente ao contrário disso. Isso não acontece. Tá? E algumas religiões pregam sobre reencarnação. Aí só para ficar bem explicado aqui, nós não estamos, né, atacando outra religião, né, mas estamos apenas seguindo o que a Bíblia nos fala e nos ensina, o que está na Bíblia, tá? Então apenas vamos ver o que a Bíblia nos fala como verdade e que nós temos que seguir, tá? Então é até um assunto meio polêmico, vamos dizer assim, né? Mas em nome de Jesus, vamos ter o esclarecimento aqui. Então a Bíblia diz que só vivemos uma vez. A Bíblia fala claramente, nós só vivemos uma vez. Então a ideia da reencarnação ela está totalmente fora da Bíblia. Porque a reencarnação diz que a pessoa morre, o espírito dela volta em outro corpo. Então é outra vida, reviver em outro corpo, que a Bíblia não fala isso. Tá? E também vamos ver sobre a ressurreição. Ressurreição também é totalmente diferente de reencarnação, tá bom? É totalmente diferente. E nós vamos adentrar também
sobre isso também, tá? Então aqui vocês já estão vendo aqui o versículo de João, capítulo 11, versículo 44. João, capítulo 11, versículo 44. Nós vamos ver aqui sobre o que é a ressurreição. Já vamos adentrar agora sobre a ressurreição. Então nos diz assim, ó, e o defunto saiu, tendo as mãos, os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Aí disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai ir. Tá? Então aqui, ele foi ressuscitado, ele não foi reencarnado. Ressuscitado porque houve um milagre e ele viveu no mesmo corpo, ele mesmo. Então aqui está falando de Lázaro, né? Lázaro, ele ressuscitou, ele reviveu, ele voltou no mesmo corpo que era dele. Então isso é ressurreição. Agora, a ideia da reencarnação, que não é uma verdade que é pregado, infelizmente, em algumas religiões, nos fala que a pessoa morre e volta em outro corpo. Então não tem nada a ver com ressurreição. Então nós temos que entender, ficar bem claro aqui que são essas três palavras. Tá? Então, encarnação é uma coisa, ressurreição é outra coisa. E agora, uma palavra que não está na Bíblia, que não é compatível com a Bíblia, é a reencarnação. Então, se você puder anotar isso daí agora, é muito importante para não ter confusão e você sempre ler e entender o que é a palavra bíblica e o que não é bíblico. Tá? Vamos agora, que os irmãos abram agora, em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Olha o que diz. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tá? Então, assim, o que está falando esse versículo? Que vão acordar no mesmo corpo, né, no grande dia do juízo. Quando Jesus voltar, vai ter o juízo e os mortos ressuscitarão no seu próprio corpo. Isso não tem nada a ver com reencarnação, isso é ressurreição. Tá? Isso é Jesus tornando a vida no mesmo corpo, mas para o juízo final. É para o juízo final, somente. Então, mais um versículo aí para nós entendermos sobre isso. Agora, outro versículo importante também, que muitas pessoas às vezes leem e interpretam de outra forma e acabam levando para outras interpretações, é João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 4 ao 6. Diz assim, ó, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse versículo ele deixa bem claro de que Jesus está falando, né, sobre o nascimento espiritual. Está falando aqui para o Nicodemos. Não é que ele precisa morrer de novo e voltar em outro corpo, sei lá, algo que seja interpretado de outra forma.
Aqui está falando, Jesus está falando para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, né, em espírito. Precisa ser nascido de novo, mas em espírito. Deixa bem claro isso, que é o nascimento espiritual que está falando. É uma direta de Jesus, vamos dizer assim, né? Um ensinamento de Jesus para todos nós. Todas as pessoas. Para todos, né? Nós precisamos nascer de novo. Do Espírito das águas. Tá? Primeiro, nós descemos as águas, reconhecendo como Jesus. Depois nós somos renovados espiritualmente. Então, isso que ele fala. Na verdade, na parte B aqui, ó. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas falando desse nascimento espiritual. Aqui não está falando que ele tem que morrer e voltar melhor em outra vida, em outro corpo. Falando sobre o nascimento espiritual. Tá bom, irmãos? E agora, para a gente ver que a Bíblia nos fala também que nós morreremos apenas uma vez. Uma vez. Por isso que a palavra ressurreição é uma coisa e a palavra encarnação é outra. E em Hebreus fala, morrerão apenas uma vez. Então a palavra reencarnação ela é totalmente fora da Bíblia. Não é bíblico. E vamos ver aqui o versículo falando disso, que é em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: E como aos homens está ordenado, morrerão uma vez, vindo depois disso o juízo. Entendeu? Então, somente lá no juízo, né, aqui falando, ó, e como aos homens está ordenado isso. É uma ordem, né? Morrerão uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, a ideia da reencarnação, mais uma vez aqui, não diz que não é compatível com essa palavra, porque reencarnação, a ideia da reencarnação é dizer que nosso espírito viverá novamente em outro corpo. Mas aqui está falando que morreremos uma vez somente. Nosso espírito não vai voltar em outro corpo para tentarmos uma vida melhor, assim também como é o significado da palavra reencarnação. A ideia é essa, né? Mas então fique bem claro isso. Por que é um estudo muito importante? Porque às vezes as pessoas veem rápido essa palavra que diz que Jesus é encarnado, fala sobre a encarnação de Jesus, e muitas das vezes a pessoa confunde com reencarnação. E a pessoa, mas você viu lá sobre encarnação de Jesus? E tal, e fala rápido ali, mas a reencarnação é a mesma coisa. E aí acaba não paramos para pensar, mas é totalmente diferente. Por isso nós temos que anotar aí certinho para não perdermos o raciocínio, tá? Vamos dar o segmento aqui. Agora sim vamos entender o que é encarnação de Jesus. Agora nós vamos entender com clareza que momento é esse, e isso sim é bíblico, a encarnação de Jesus. Isso sim é bíblico, está na Bíblia. Tá? E a ressurreição também é bíblico, está na Bíblia isso daí, e procede. Tá? Então vamos entender o que é a encarnação de Jesus. Fez-se homem. Esse mistério chama-se encarnação. Jesus se tornando homem aqui na Terra, ele sendo um de nós. Ele descendo aqui na Terra, né? E se tornando homem. Isso é encarnação. É a encarnação de Jesus. Às vezes é uma palavra não muito mencionada,
Mas é muito importante nós estudarmos e entendermos isso, porque, como eu te falei, acaba entrando em conflito com outras palavras, que não é bíblica, tá? Então nós temos que entender o que é encarnação. Agora, ok, vamos ver outro versículo também que fala sobre a encarnação de Jesus, que está em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3. A imagem está boa aí, irmãos? Às vezes ela vai dar umas oscilações, né? Mas acaba voltando aqui a imagem. Porém, se qualquer problema, vocês mandam mensagem aí. Aqui não apareceu aqui, ó. Vamos lá. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Então, esse versículo aqui, ó, parte B, aquele que se manifestou em carne, se manifestou em carne. Aqui fala sobre a encarnação de Jesus. Se manifestou em carne. Então ele encarnou, né, como homem, se fez homem, se manifestou em carne. Isso se chama encarnação. Entendeu? Então está dando para compreender agora nesses dois versículos, já deu para dar um entendimento o que é encarnação, né? E falando sobre Jesus. Ok? Certo, agora nós vimos como foi a encarnação de Jesus. Ele veio, se fez homem e houve a encarnação de Jesus. Nós entendemos isso. Agora, como Jesus se fez homem e se manifestou em carne, né? A pergunta, como foi? Como foi o processo, né? Como aconteceu? Aí nós vamos ver aqui sobre a profecia em Isaías. Aqui parece que está ok. Certo. Vamos. Deixa eu baixar um pouco aqui. Isaías, capítulo 7, irmãos. Capítulo 7, versículo 14. Diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Deus conosco, é Jesus Cristo. Então aqui nós vamos entender como foi, né? Como foi essa encarnação de Jesus? Como se deu isso, né? E claro, esse versículo é muito famoso, todo mundo sabe dessa, praticamente todo mundo já teve acesso a essa passagem, né? Mas é bom nós relembrar aqui o processo como foi, né? E o estudo é sobre Jesus, então vamos ver todos os detalhes. Lucas, capítulo 1, versículo 34. Lucas, capítulo 1, versículo 34. E disse Maria ao anjo: Como você fará isso, visto que não conheço o varão? Isaías diz, né, que uma virgem ia concederá e dará à luz, né, a Jesus. E aí Maria, né, disse ao anjo: Como se faria isso? Como se fará isso, visto que não conheço o varão? Esse versículo tem uma interpretação
que quer dizer o quê? Quando ela diz isso, não conheço o varão, é que ela não tem intimidade com, no caso, o esposo, José. Maria era temente a Deus, né? E seguia sempre os conceitos, os fundamentos de Deus. Não é à toa que foi escolhida para gerar Jesus Cristo, né? Para ser a geradora ali do Salvador, né? Que Deus viu nos olhos, no coração de Maria, né? Então, quando ela diz isso, não conheço o varão, é que ela não tinha relação sexual, relação intimidade com, com seu companheiro José. E aí o versículo 35 nos diz o que o anjo respondeu. Aí o anjo respondeu assim, Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também é santo, pelo que também é o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então aqui nós vemos como foi o surgimento de Jesus, encarnou, como ele encarnou e se fez carne, como foi o processo. Então nós vemos aqui que Jesus ele encarnou-se, se fez homem através de concepção sobrenatural. Jesus ele teve um nascimento normal, uma concepção, um nascimento ali normal, porém sobrenatural, que veio o Espírito Santo sobre Maria, né, e gerou ali no ventre dela Jesus. E Lucas, né, Lucas que está relatando esse momento aqui de Jesus, relatando a encarnação de Jesus, o momento que Jesus nasceu, como ele se encarnou, como ele se fez homem. Lucas ele é médico, nem ele consegue explicar esse sobrenatural, né? Os médicos na época não podia, até hoje, não pode assim explicar. A medicina não consegue explicar esse sobrenatural que só Deus faz e consegue fazer. Foi um sobrenatural. Então Jesus ele veio concepção sobrenatural, tá? E então a gente vê que foi concepção sobrenatural, mas teve ali Maria ficou grávida, né? A Bíblia fala. E a curiosidade, quantos meses será? Será que durou os meses que tem que durar, né? Até o nascimento, que é 9 meses? E a palavra diz que sim, durou os 9 meses, né? Foi normal aí, parto, né? Jesus nasceu, normal aí o parto, né? E, e aí foi o momento onde ele deu a luz, ali Maria deu a luz a Jesus Cristo. Vamos ver na palavra, onde diz que foi de 9 meses? Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 6. Diz assim, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Então, o que a palavra diz? Que se cumpriu os dias, que tem que se cumprir para qualquer um nascer, que normalmente 9 meses, né? 9 meses? 9 meses. E o que acontece? Então, aqui a palavra diz que Jesus, sim, teve ali, Maria teve a sua gestação durante 9 meses, e assim Jesus nasceu. O parto normal, mas concepção sobrenatural. Através do Espírito Santo que Maria engravidou, e ali Jesus encarnou e se fez homem, se fez carne. Após, né, o nascimento ali. Certo? Uma dúvida aí. Se alguém tinha dúvida quantos meses Jesus demorou para nascer, está respondido.
Outro momento sobrenatural da época. Ali o parto foi normal, né? A gestação 9 meses. Aí teve mais um momento aí sobrenatural sobre o nascimento de Jesus, que foi referente aos anjos. Vamos ver um momento sobrenatural desse surgimento de Jesus, da reencarnação de Jesus, que está em Lucas ainda, capítulo 2 ainda. Aí, pode permanecer. Mas o versículo 8 e 14. Deixa eu só mudar aqui. Alinhar aqui, que desalinhou. Aí. Sistema novo aqui, irmãos. Muito bacana, hein? Aí, ó. Agora eu sumi de novo, hein? Sumi, porque o texto é longo. Vamos ver aqui, ó. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os acercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novamente de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Aqui o momento sobrenatural. E louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aqui é um momento falando do sobrenatural também, um sobrenatural acontecendo aqui, porque é o momento que os anjos ali louvavam ao Senhor. No momento em que os anjos entoaram louvores, ali anunciaram aos pastores, né? E é um momento sobrenatural. Então, esse momento aí que envolve a encarnação de Jesus, né? Como foi isso? Então, concepção sobrenatural, nascimento normal de 9 meses de gestação, e aí ali teve os seus sobrenaturais, tá? Até a gente vê a encarnação de Jesus, algo sobrenatural também, né? Bom, agora vamos ver agora ainda o versículo falando sobre a encarnação de Jesus, que está em João capítulo 1. Só lembrando, irmãos, que eu não estou conseguindo aqui ainda, viu? Ah, sim, agora apareceu ali. Acho que apareceu os comentários, hein? Eu gostei bastante desse sistema aqui, muito legal, viu? Eu quero aprender mais, mas show de bola, viu? Obrigado aí, irmão Rogério, irmão Fernando. Glória a Deus. E vamos aqui, ó. Mais um versículo falando sobre encarnação de Jesus. Então acho que até aqui você já entendeu bastante o que é isso, né? O que realmente é encarnação. E de Jesus, né? Vamos ver aqui, ó. João 1,14. E o verbo se fez carne. Então aqui quando fala isso, se fez carne, você já tem que vincular a encarnação de Jesus. Nenhuma palavra aqui pode entrar em confusão, ou ao contrário, ou que venha substituir a palavra encarnação. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Certo? Então aqui, mais um versículo aí falando sobre a encarnação de Jesus. Quando ele veio, se fez homem, se fez carne, então aí se deu a encarnação. Certo? Aos irmãos aí, pode comentar aí nos comentários. Acho que eu consegui aqui acompanhar. Eu tenho que só sair aqui
do sistema, mas eu consigo sim ver os versículos. Bom, agora eu preciso ler. Estamos terminando, praticamente aqui mais 2 versículos, nós estamos terminando o estudo de hoje, tá? Preciso ler agora, nós vemos aqui João 1,14, certo? Agora eu preciso ler com os irmãos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 3. Já está na tela aí. Diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então esse versículo, na interpretação, nos diz que Jesus veio em semelhança de carne. Vamos ler de novo? Porque, porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Porque Jesus não tinha pecado nenhum. Mas ele se fez carne e pelo pecado condenou o pecado da carne. Então ele veio, né, para anunciar. E mais um versículo que fala sobre a encarnação de Jesus, né? Dizendo que, por que fala sobre a semelhança da carne? Né? Porque Jesus é o próprio Deus, ele veio com o propósito de nos ensinar, né? Ele veio condenando o pecado, nos ensinando a verdade. Ele veio anunciar o próprio Deus, em trazer a salvação. Então aqui nos diz que ele encarnou, se fez carne, em semelhança da carne do pecado. Certo? Então, mais um versículo aí falando sobre encarnação de Jesus. Agora o último versículo aqui para terminar mesmo, que é muito importante. Esse eu preciso que vocês grifem aí na Bíblia de vocês, que é 1 Timóteo. Foi aí? Foi aqui, certo? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que diz, a encarnação deu a Jesus condições de ser mediador entre Deus e os homens. Então, quando Jesus ele vem, se encarnou, se fez carne, se fez homem, deu a ele, né, essa condição de ser mediador entre o homem e Deus. Versículo muito importante aí, nós estamos anotando também, e fala sobre a importância de Jesus ter vindo, o próprio Deus, ser encarnado, né, em carne, habitado entre nós. Isso, então, quer dizer a encarnação de Jesus. Tá? O estudo sobre cristologia. Então, irmão, só para nós recapitularmos aqui, essa palavra encarnação não tem nada a ver com reencarnação. Tá? A palavra reencarnação, ela não é bíblica e não está nos princípios bíblicos. Tá? Então, quando você vê essa palavra, nunca se confunda com a palavra encarnação. Encarnação é tudo isso que nós lemos aqui, você anotou e percebeu. Né? É quando Jesus se fez carne, se fez homem. Isso é encarnação. Né? E nós vemos como foi esse momento, o nascimento como ele se encarnou, né? Veio do ventre
nascimento do ventre de Maria ali, em concepção sobrenatural sobre o Espírito Santo, nasceu de 9 meses e ali se encarnou. Ele encarnou e veio ao mundo. Tá bom? Qualquer dúvida sobre isso? Ainda tenho dúvidas sobre a palavra encarnação, eu tenho dúvidas sobre a palavra ressurreição. Então, ressurreição é aquilo. Lázaro, ele viveu novamente, mas no seu próprio corpo. Ali foi um milagre que Jesus fez e ressuscitou no seu próprio corpo. Jesus também, quando ressuscitou no seu próprio corpo ali. Tá? Então, isso é ressurreição. Tá? E encarnação é isso. Quando Jesus veio, se fez homem, se fez carne, isso é encarnação. Agora, uma palavra que não é bíblica é a reencarnação. Se você tem dúvida ainda, dúvidas sobre essas palavras, ainda ficou com dúvidas sobre esse estudo bíblico, né? Marca aí nos comentários, ou então melhor, manda num particular, né? E nós vamos ver certinho aí que a gente pode estar trazendo para melhorar aí e clarear mais sobre este assunto, tá? Mas espero aí que tenha esclarecido bem sobre essas 6 palavras aí e a gente ter entendido o que é encarnação de Jesus. Tá bom, irmãos? Então, é isso daí. Estudo de hoje concluído. Então, nós tivemos hoje aula sobre cristologia, estudo bíblico, cristologia. Olha o Ericão aí, ó. O Eric agora, o novo modelo do layout da igreja. Ó, bonitão, hein? Jovem bonito aí, ó, com a capa, com a Bíblia. É isso aí, Ericão. É isso aí, ó. Tema encarnação de Jesus, segunda aula. Então, quarta que vem vai ser a terceira aula sobre cristologia, tá bom? Então não perca. Tchau, irmãos, fica com Deus. Aí tem uma oração aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais um dia, Pai, que tivemos aqui acesso à tua palavra, aos teus ensinamentos, que em nome de Jesus o Senhor venha cada vez mais iluminar nossa mente, nosso coração, com a tua palavra, com o teu direcionamento. Nos encha, Pai, nos encha da tua verdade, da tua palavra que é santa, poderosa, e repreenda, Pai, em nome de Jesus. Repreenda, Pai, tudo ofuscar e tudo que não venha de ti, Senhor. Repreendemos agora em nome de Jesus. E abençoa cada irmão que teve nesse momento de estudo e aquele que ainda vai escutar, que vai assistir essa mensagem, esse estudo. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, alcança todas as pessoas que assim o Senhor desejar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tchau, irmãos, e até quarta que vem. Tchau.